Estamos de volta em mais um momento de reflexão, em mais um momento para analisarmos questões filosóficas e aumentar o nosso aprendizado. Hoje eu vou falar sobre a teoria política de Maquiavel e o maquiavelismo. Muitas pessoas elas têm uma noção errada do que escreveu Maquiavel ou de quem foi Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel, ele viveu entre 1469 a 1527. Ele foi filósofo, político, historiador e estadista. Além de tudo, escritor italiano. Sua obra-prima, a sua obra mais importante é O Príncipe. Nesta obra, ele vai dar algumas sugestões de como se governa a Itália naquele momento histórico em que ela estava vivendo. Então, ele nasceu em Florença, Itália, no dia 3 de maio de 1469, e a sua família era tradição de que eles ocupassem cargos públicos ali onde habitavam, onde moravam. Então era uma família tradicionalmente importante, que ocupavam grandes ou cargos públicos importantes. E com Maquiavel não foi diferente. Ele teve uma imensa importância, ocupou cargos importantíssimos e criou a teoria ou as sugestões de como governar e manter a unidade dos reinos. É isso que nós vamos analisar neste vídeo. Então, na linguagem popular ou no senso comum, quando se fala de maquiavélico, né, as pessoas têm a ideia de que seja pessoa cínica, astuciosa, imoral, traiçoeira e que deve ser repudiada, né? Então o maquiavelismo ele passou a ser representação do mal e isso já dura séculos. Mas por que construíram essa imagem tão negativa de Maquiavel? Porque por dois detalhes. Primeiro, Maquiavel é muito conhecido, porém pouco estudado. Seu pensamento também não foi devidamente compreendido. E por ter sido mal estudado e o pensamento dele não ter sido compreendido, criaram essa imagem sinistra de Maquiavel como se fosse sinônimo de algo negativo, de algo ruim, de algo mal. Mas não é nada disso. E quando começou essa questão da negatividade no maquiavelismo, ou seja, quando começou a ser negativa o maquiavelismo. Vamos aqui entrar em alguns detalhes para poder explicar isso para vocês. Reginald Pole, que foi um cardeal inglês, ele ficou indignado com a influência dos ensinamentos de Maquiavel sobre Thomas Cromwell, que foi o chanceler da Inglaterra. Então Thomas Cromwell, ele era um adepto das ideias de Maquiavel. Só que, dentre as ideias de Maquiavel, ele fazia questão de deixar claro que Estado e Igreja deveriam ser coisas distintas. Estado teria suas próprias funções delimitadas e a Igreja teria suas próprias funções também delimitadas. Porque a Igreja exercia uma forte influência nas questões políticas dessa época. E Maquiavel, ele era contrário a isso. Ele queria a distinção entre igreja e política. E pelo fato dele ter conquistado a simpatia do chanceler, isso incomodou o cardeal inglês. Por quê?
o cardeal defendia os interesses da igreja, e os interesses da igreja estavam sendo ameaçados. A partir do momento em que houvesse a ruptura entre política e igreja, a igreja, perderia sua influência, perderia sua força. E então o cardeal, ele começou a ser um crítico de Maquiavel, chamando-o de demoníaco, satânico e cruel, de que as ideias de Maquiavel perseguiam a igreja, por isso ele era chamado de satânico, maquiavélico, mas não havia nada de perseguição à igreja. Maquiavel, ele só defendia a ideia de que a política tem os seus campos, tem as suas ações, tem as suas funções devidamente estruturadas, e a igreja também teria o seu campo devidamente estruturado de ação, que é cuidar da espiritualidade, que é cuidar da alma das pessoas. No entanto, a igreja se sentiu incomodada com isso, pelo fato de que igreja e estados, na concepção de Maquiavel, tinham que ser distintas. E esse fato incomodou a cúpula da igreja e os religiosos. Então, neste momento, quando as obras, os pensamentos de Maquiavel começam a ser espalhados, começam a ser conhecidos, então começa também a desconstrução da imagem de Nicolau Maquiavel. Outra questão que influenciou muito de forma negativa é que os jesuítas, que eram uma ordem de religiosos católicos, estavam interessados em recolocar o Estado sob a autoridade da igreja. Então eles convencem o Papa Paulo IV a colocar as obras de Maquiavel no Index, ou seja, um conjunto de livros que a igreja considerava como proibidos e que não podia ser lidos pelos fiéis. Então as obras de Maquiavel, ela foi colocada nesse índex de proibição. Os católicos não poderiam ler porque era uma obra satânica, era uma obra diabólica e demoníaca. Então, quais são as características do pensamento de Maquiavel? Maquiavel, ele era realista ao extremo e fugia daquela construção utópica das políticas, principalmente na Grécia Antiga. Os gregos antigos, eles tinham uma construção ou uma ideia utópica sobre política. Política é uma arte, política é habilidade para conduzir o destino da sociedade, para que todos vivam bem. Isso era uma utopia. E o Maquiavel, ele era por extremo realista. Ele via a política com olhos da realidade. Então, ele não participava dessa construção de utopias na política. Outra questão, sua obra não fala sobre como o homem deve agir, mas como o homem age de fato. Outra questão que quebra o realismo, né, que apresenta o realismo de Maquiavel e anula a utopia grega clássica. É a ideia de que o homem, Maquiavel, na ótica de Maquiavel, ele demonstrou como o homem age, não como o homem deveria agir. Então ele constata que os homens agem pela via da corrupção e da violência. O homem é antissocial, é egoísta, ambicioso, invejoso, traiçoeiro, feroz e vingativo. Ele só se submete à lei movido pela necessidade de sobrevivência. Então isso está explícita nas obras de Maquiavel. As ideias de Maquiavel rompem com o pensamento medieval cristão. Outra questão, volto a dizer, a igreja, o cristianismo e o Estado,
eles passam por uma ruptura a partir do contato com as obras de Maquiavel. Então, os reinos ali, a classe política ali, ela começa a fazer essa experiência de distanciamento entre o Estado, entre a política e a religião. E isso provoca o rompimento com o cristianismo medieval, que via como a igreja como a grande salvação da humanidade. Então a igreja era o caminho da salvação. E quando se rompeu a política da igreja, muita gente perdeu a salvação, principalmente aqueles que não concordavam com o domínio da igreja em relação à política. E ele também constitui uma moral laica, porque a moral ela sempre pertenceu à religião católica nesse período. Era a religião católica a guardiã da moral, a moral religiosa, a moral cristã, a moral católica. E ele rompe com isso. Ele vai dizer que a política também tem que ter uma moral, mas uma moral distante da moral religiosa. Então, Maquiavel foi taxado como defensor do imoralismo político. Por quê? Porque para Maquiavel, existe um moralismo na política que não é um moralismo religioso. Essa é outra questão polêmica na obra de Maquiavel, ou nas obras de Maquiavel, que o tornam, que o apresentam de forma negativa. Mas, na verdade, foi forjada essa ideia negativa sobre Maquiavel. Ele não era nada de imoral, nada de satânico, nada de demoníaco. Ele apenas escreveu com os olhos da realidade. Ele escreveu aquilo que ele via, o que acontecia na política e na religião da sua época. A igreja gostaria que fosse contada a realidade ali, ou a história fosse contada de forma utópica, como faziam os gregos clássicos. Mas Maquiavel, ao expor a realidade, expor a verdade ou as verdades, começam a incomodar muito mais a classe religiosa e um pouco a classe política. Então, em seu livro O Príncipe, ele vai falar sobre os governos tiranicamente, que governam tiranicamente por interesses e nenhuma tradição. Então, naquele momento em que Maquiavel vivia, a Itália não era uma nação, não era não tinha uma unidade política, eram pequenos reinos que viviam, que eram governados de forma tirânica por pessoas que não tinham nenhuma tradição em governar. Então ele narra isso nos livros. Então no Príncipe, sua preocupação é de orientar como um governo forte deve se conduzir para unificar a Itália. A Itália que estava dividida, a Itália que estava ali em frangalhos, não tinha uma unidade federativa. Então ele vai orientar pessoas que não tinham, vamos assim dizer, preparo, qualificação e nem não tinham costumes de governar, como que eles faziam para se manter no poder. Então o Príncipe se torna um verdadeiro manual para os governantes. A obra fala como chegar ao poder e como se manter ao poder. Então, a famosa frase que é até hoje muito falada: os fins justificam os meios. Não interessa o que o político faça, desde que ele consiga se manter no poder e governar. Então, essa concepção de Maquiavel, a visão, a compreensão de Maquiavel de maneira negativa, é por falta de compreender e de ler as obras dele. Então ele vai falar sobre ética e política. Então, para ele não reconhece a subordinação do Estado aos valores espirituais. Não reconhece também que o homem possua direitos naturais.
Então era comum ali que aceitar a ideia de que o homem tinha direitos que eram naturais. Somente pelo fato dele nascer, dele existir, ele tinha alguns direitos. E Maquiavel não vai concordar com isso. Tanto moral quanto justiça são subprodutos da sociedade. Então é a sociedade que tem que construir a moral, a justiça e delimitar aquilo que é direito e aquilo que é dever do cidadão. Portanto, volto a repetir, Maquiavel, ele é de certa forma injustiçado pela falta de compreensão de sua obra e do seu pensamento. A Itália vivia num período ali de muitas rupturas, não tinha um Estado agregador, eram várias penínsulas ali com governos muitas vezes despreparados, com governos que não tinham condições ou capacidade para governar, e Maquiavel ele vai dar indícios, ou ele vai mostrar como se faz para se manter no poder. Eu termino aqui esse vídeo e agradeço a todos. Obrigado.